Sou Chayane e sou médica há quase tanto tempo quanto sou esposa do Hugo. Tivemos nossos altos e baixos, mas esses 30 anos passaram num piscar de olhos. Nossa casa, grande e aconchegante, sempre foi preenchida com os sons animados da nossa família, especialmente quando nossos meninos eram pequenos. Enzo e Miguel, nossos filhos, eram tão diferentes quanto o dia e a noite, mas cada um trouxe sua própria alegria para nossas vidas. Tanto Hugo quanto eu trabalhamos duro como médicos para criar uma vida confortável. Ao longo dos anos, conseguimos comprar alguns apartamentos, alugando-os para ter uma renda extra. A vida parecia estar em um bom caminho até o dia em que Hugo chegou em casa com uma expressão pálida e séria, mais do que eu tinha visto em anos. Chayane, precisamos conversar, ele disse, com uma voz grave, enquanto deixava sua maleta médica ao lado da porta. Fiz alguns exames na semana passada e os resultados chegaram. É câncer. Os meses que se seguiram foram um borrão de visitas ao hospital, tratamentos e intermináveis horas em salas de espera. Hugo lutou muito, mas o câncer foi implacável. Ver o homem mais forte que eu conhecia lentamente enfraquecer foi insuportável. Nenhum treinamento médico prepara você para isso. Uma noite, enquanto estávamos sentados em silêncio na sala, Hugo segurou minha mão. Chayane, se as coisas não saírem como esperamos, você precisa garantir que tudo esteja resolvido com os meninos. Os testamentos estão prontos. Você ficará bem financeiramente. Não muito depois, ele se foi. Fizemos o funeral, uma cerimônia sombria, com família, amigos e colegas vindo de todos os lugares para prestar suas homenagens. Mas foi o silêncio em casa, depois que todos foram embora, que me atingiu mais. Os espaços vazios que Hugo costumava preencher pareciam vazios, e seus pertences estavam exatamente onde ele os havia deixado. Dói vê-los e lembrar dele. Alguns dias após o funeral, eu estava na cozinha tentando organizar as sobras de comida quando Enzo entrou, com o rosto retorcido de preocupação e raiva. Miguel o seguiu, parecendo querer estar em qualquer lugar, menos ali. Mãe, precisamos falar sobre o testamento do papai, Enzo disse, indo direto ao ponto, como sempre fazia. Suspirei, colocando o filme plástico de lado. Sim, eu sei. Seu pai deixou tudo para mim. Ele queria ter certeza de que eu estaria bem cuidada. Enzo bateu a mão no balcão. Mas e quanto a mim e ao Miguel? Somos filhos dele. Não é justo que não recebamos nada. Miguel interveio, tentando acalmar a tensão. Enzo, vamos com calma. A mamãe ainda está de luto. Podemos resolver isso sem discutir. Enzo o fuzilou com o olhar. Fácil para você dizer. Você não está pensando no futuro, mas eu estou. Encostei-me no balcão, sentindo o peso de seus olhares. Seu pai e eu construímos essa vida juntos. Ele confiou em mim para resolver as coisas, mas eu ouço você, Enzo. Não é minha intenção deixá-los de lado. Então, o que vai ser? Disse Enzo, cruzando os braços e aumentando o tom. Vamos esperar até você achar que é o momento certo para nos dar nossa parte? Enzo, cuidado com o tom, rebati, minha paciência se esgotando. Eu ainda sou sua mãe. Miguel se colocou entre nós, levantando as mãos como um árbitro. Por favor, vocês dois. Isso não está ajudando. Mãe, talvez haja um meio termo aqui, ele sugeriu. Concordei, esfregando os olhos. Ok, aqui está o que podemos fazer. Os apartamentos em que seu pai e eu investimos, aqueles no centro da cidade, certo? Sim, aqueles, Enzo interrompeu, mas eu lancei um olhar que deixou claro que ele precisava ficar quieto por um momento. Eu estava pensando que cada um de vocês poderia ficar com um. São seus para morar ou alugar, e das economias. Digamos, 225 mil para cada um, para ajudá-los com o que precisarem. Enzo mordeu o lábio, claramente fazendo as contas mentalmente. E o resto das coisas? A casa, o dinheiro? Essas ficam comigo por enquanto. Quando eu me for, tudo vai para vocês, disse firmemente. Tem que ser assim. Enzo parecia querer discutir mais, mas Miguel deu uma cotovelada nele. Vamos pensar nisso, cara. É um bom começo. A mãe não está nos deixando na mão. Finalmente, Enzo concordou,
embora com os lábios apertados. Tudo bem, mas quero isso por escrito, mãe. Nada de surpresas. Claro, concordei. Vamos documentar tudo direitinho. Enquanto eles saíam da cozinha, ouvi Miguel sussurrando para Enzo. Dá um desconto para ela, cara. Ela está fazendo o melhor que pode. Enzo murmurou algo que não consegui entender e, honestamente, não queria saber o que era. Enquanto lavava a louça, não pude evitar me perguntar se Hugo poderia nos ver agora e o que ele pensaria. Esperava estar fazendo a coisa certa, mas só o tempo diria. E o tempo, essa coisa traiçoeira, nem sempre era um amigo. Era uma tarde ensolarada, daquele tipo raro que faz tudo parecer perfeito, quando Enzo trouxe Nicole para me conhecer pela primeira vez. Eles não estavam namorando muito tempo, mas estava claro que Enzo estava perdidamente apaixonado. Dava para ver pelo jeito que ele a mimava, o que não era nada típico dele. Quando entraram, Nicole tinha um ar confiante, quase como se fosse dona do lugar. Vestida impecavelmente, ela entrou na minha sala de estar quase sem me cumprimentar, olhando ao redor. Que lugar bonito você tem aqui, disse ela, jogando o cabelo para trás e sentando-se sem esperar um convite. Enzo estava sorrindo como um bobo ao lado dela, e eu forcei um sorriso, tentando ser uma boa anfitriã. Obrigada, Nicole. Posso te oferecer algo? Café. Chá. Café parece ótimo, respondeu ela, então se virou para Enzo. Enzo, sem açúcar. Ele concordou e foi para a cozinha, deixando-me a sós com ela na minha própria sala, mas me sentindo mais como uma convidada do que como anfitriã. O silêncio se estendeu de forma desconfortável, até que ela o quebrou. Então, Enzo me contou que você está bem de vida, disse, observando a decoração. Estou acostumada a um certo padrão, sabe? Meus pais garantiram isso. Que bom saber, respondi, sem saber o que mais dizer. Enzo voltou com o café e entregou a xícara a Nicole. Ela deu um gole e fez uma careta. HM, está ok. Enfim, temos discutido sobre nosso futuro juntos. Planejar com antecedência, sabe, é uma atitude sábia, comentei, olhando para Enzo, esperando que ele me desse alguma pista sobre onde essa conversa iria parar. Nicole colocou a xícara na mesa. Sim, e falando em planejamento, estávamos pensando no casamento. Eu quero algo especial. Enzo provavelmente te contou sobre um lugar que vi, perfeito para o jantar de ensaio, mas é um pouco caro, cerca de 288 mil. Quase engasguei com o café. Tudo isso só para o jantar de ensaio? Enzo tentou defender Nicole. Mãe, é importante para ela. Queremos começar as coisas da melhor forma. Coloquei minha xícara na mesa, sentindo uma tempestade se formando por dentro. Olha, isso é muito dinheiro para um jantar, Nicole. Precisamos ser razoáveis. O rosto de Nicole endureceu. Razoáveis? Enzo disse que você tem condições. Não vejo por que deveríamos economizar em algo tão importante. Enzo estava concordando com ela, mas eu podia ver o desconforto nos olhos dele. Ele sabia que estava pedindo demais. Eu apoio celebrar, disse, tentando manter a voz firme, mas 228 mil é um absurdo. Não posso justificar isso. Nicole se levantou, a cadeira arranhando o chão ruidosamente. Eu não sou acostumada a comprometer meus padrões, Chayane. Fui clara com o Enzo que espera um certo estilo de vida. Enzo tentou apaziguar. Mãe, talvez possamos encontrar um meio termo. Não há meio termo com este valor para um jantar, Enzo. Isso é definitivo, respondi, perdendo a paciência. Nicole pegou a bolsa, me lançando um olhar fulminante. Certo, se é assim, talvez devêssemos reconsiderar algumas coisas. Eles saíram logo depois, e eu fiquei ali, atordoada com o encontro. A ousadia daquela garota entrando na minha casa, bebendo meu café e me dizendo como gastar meu dinheiro parecia um tapa na cara, um choque para o qual eu não estava preparada. Alguns dias depois, eu estava no mercado quando Enzo e Nicole decidiram aparecer de novo. Quando cheguei em casa, Miguel estava desconfortavelmente entretendo-os na sala. A atmosfera estava tensa, daquelas que te fazem querer dar meia volta e sair, mas era minha casa, então me preparei e entrei. Nicole estava toda arrumada,
como de costume, e me entregou uma lista assim que coloquei as sacolas de compras no chão. Chayane, pensamos bastante nos presentes de casamento, e aqui está o que decidimos. Espero que isso seja mais fácil para você lidar. Dei uma olhada rápida na lista que ela me entregou primeiro. Era surpreendentemente sensata. Eletrodomésticos, uma porcelana bonita e até alguns móveis. Parece bem razoável, eu disse, sentindo um alívio momentâneo. Acho que essas são escolhas maravilhosas, de verdade. Enzo olhou para Nicole com uma expressão de esperança no rosto. Justo quando eu estava prestes a discutir onde poderíamos comprar esses itens, a expressão de Nicole mudou abruptamente. Ela ofegou. Ah, não, isso está errado. Me devolva isso. Ela arrancou a lista das minhas mãos e remexeu na bolsa, puxando outra folha de papel. Aqui está a lista verdadeira. Essa nova lista não tinha nada a ver com a primeira. Incluía um apartamento, um carro de luxo, uma viagem exclusiva e até joias de diamantes. Meu queixo caiu. Isso é algum tipo de brincadeira? Nicole nem piscou. Não é brincadeira, Chayane. Esses são os presentes que esperamos. Só o melhor para o nosso casamento. Olhei para Nicole e depois para Enzo, esperando que ele dissesse algo, qualquer coisa que sugerisse que ele não concordava com essa loucura, mas ele apenas ficou ali, olhando entre nós, claramente em conflito, mas em silêncio. Eu não consegui mais me segurar. Enzo, por que você está deixando ela fazer isso? Você sabe que isso é irracional. Nicole interrompeu, sua voz se elevando. Isso não te diz respeito. Você só precisa pagar e ficar quieta. Foi quando Miguel se levantou, com o rosto sério. Chega, Nicole. Você não vai falar com nossa mãe assim. Esta é a casa dela, e você passou dos limites. Precisa ir embora agora. A tensão na sala era palpável enquanto Enzo e Nicole pegavam suas coisas. Eu podia ouvir Nicole murmurando para si mesma, claramente irritada. Isso é ridículo, vamos lembrar disso. Então, eles saíram, e a porta bateu atrás deles. Sentando, senti o peso de toda a situação me pressionando. Miguel sentou ao meu lado, colocando um braço em volta dos meus ombros. Vamos resolver isso, mãe, mas você não pode deixar que eles te pressionem a dar mais do que você pode ou deve. Isso não está certo. Ele estava certo, é claro, mas, enquanto eu estava ali com meu filho, não conseguia deixar de me preocupar com Enzo. Como as coisas chegaram a esse ponto? Como ele não conseguia ver o que isso estava fazendo com nossa família? O silêncio que se seguiu foi preenchido com preocupações e medos não ditos sobre o futuro. Eu sabia então que isso estava longe de acabar. Ia ficar ainda mais difícil a partir dali. Nas semanas que se seguiram, aguentei uma enxurrada constante de ligações de Enzo, cada uma mais exigente que a anterior. Seu tom era desesperado, quase frenético às vezes. Mãe, você não entende. Eu não posso parecer pobre perto da família de Nicole, ele argumentava, com sua voz trêmula de estresse. Você tem o dinheiro. Por que não pode me ajudar aqui? Sentada à mesa da cozinha, com o telefone pressionado contra o ouvido e sentindo um nó no estômago, eu disse: Enzo, não é sobre o dinheiro, é sobre viver dentro das suas possibilidades. As expectativas de Nicole. Você não consegue sustentar isso sem entrar em dívidas sérias. Ele bufou, sua frustração transbordando. O que você sabe sobre isso? Eu não vou viver como um miserável. Preciso de mais da herança. Enzo, eu me ofereci para cobrir metade dos custos do casamento, até 115,000, e dar um presente de 5,000. Isso é mais do que generoso. Mas tudo precisa ser acordado comigo, sem surpresas. Houve uma pausa, e então uma risada amarga dele. Isso não é nada. Você está sendo mesquinha. Tem 1 milhão aí parado. Por que está me segurando? Porque não se trata só do dinheiro, respondi, com minha paciência se esgotando. É sobre não alimentar essa fantasia que vai te arruinar. Ele gritou de volta, sua voz tão alta que precisei afastar o telefone do ouvido. Não preciso disso. Vou resolver do meu jeito. Esquece você. E, assim, a ligação terminou, me deixando abalada.
Meses passaram em silêncio. Tentei me manter ocupada com as rotinas diárias, tentando não me preocupar com Enzo, mas a paz durou pouco. Uma tarde, o telefone tocou, e era minha cunhada, Fátima. Chayane, achei que você deveria saber, disse Fátima, sua voz hesitante e cuidadosa. Enzo está levando todos os convidados do casamento para o Havaí. Ele vendeu o apartamento para financiar isso e espera que você vá por conta própria. Ele mencionou que você não estava interessada em ajudar. Desliguei o telefone, com uma mistura de raiva e tristeza me consumindo. Como ele poderia ser tão irresponsável? Antes que eu pudesse processar tudo, Miguel entrou na sala, com uma expressão séria. Mãe, tem algo que você precisa ouvir. Eu gravei a conversa deles quando estavam aqui na sala. Ele me entregou um gravador, e eu apertei o play. As vozes de Enzo e Nicole encheram a cozinha. Sua mãe é apenas uma velha mesquinha com uma carteira gorda. Precisamos tirar o máximo dela e depois cortar relações, disse Nicole. Enzo respondeu com um tom assustadoramente concordante. O que for preciso, Nicole. Não vou deixar que ela nos controle. Se for preciso, vou expulsá-la daqui. Desliguei o gravador, minhas mãos tremendo ao ouvir meu próprio filho falar de mim, sua mãe, daquela forma. Aquilo era demais. A sala girava enquanto eu tentava entender a profundidade da traição dele. Ir ao Havaí era uma decisão que eu não tomava levianamente, e agora eu me via diante de uma realidade devastadora. Miguel estava ao meu lado, ambos tensos, mas determinados a enfrentar o que quer que nos esperasse. Ao aterrissarmos e nos aproximarmos do local, fiquei impressionada com a opulência de tudo aquilo. Havia flores por toda parte, luzes espalhadas como estrelas pelo céu noturno e uma música suave flutuando no ar. Quando entramos no salão, avistei Enzo e Nicole interagindo com os convidados. Pareciam um casal perfeito, sorrindo e rindo. Meu coração apertou ao ver meu filho tão perdido nesse paraíso fabricado. Antes que eu pudesse dar outro passo em direção a eles, Nicole nos avistou. Seu sorriso desapareceu, substituído por uma expressão de desgosto enquanto marchava em nossa direção, seus saltos estalando com raiva contra o caminho de pedra. Você não deveria estar aqui, ela sibilou, parando a poucos centímetros de mim. Sua voz estava alta o suficiente para chamar a atenção. Esse é o meu dia, e você não é bem-vinda. Fiquei perplexa, mas antes que pudesse responder, os pais dela, que ouviram a conversa, se aproximaram. Seu pai, um homem alto e de aparência severa, foi o primeiro a falar. Nicole, essa não é maneira de falar com sua convidada, muito menos com a mãe do Enzo. O tom dele era duro, uma reprimenda que fez as bochechas dela ficarem vermelhas de vergonha. Sua mãe, igualmente desapontada, se virou para mim com um sorriso apologético. Chayane, por favor, venha conosco. Vamos encontrar um lugar para você se sentar. Eles nos guiaram até uma mesa na extremidade do salão, claramente colocada de última hora, sem arrumação adequada. A cerimônia começou logo em seguida, com discursos que soaram vazios, dadas as tensões. Então, inesperadamente, me passaram um microfone. Eu me levantei, minhas compernas tremendo, mas minha determinação firme. Vim aqui hoje para desejar ao meu filho e sua nova esposa um futuro feliz, comecei, minha voz estável apesar do nervosismo que sentia. Mas também acredito em honestidade e integridade, algo que faltou muito nos eventos que levaram a este dia. O rosto de Nicole passou de rosado a vermelho, com olhos que lançavam um olhar furioso para mim. Fui solicitada várias vezes por quantias que nenhuma pessoa razoável consideraria justificáveis. Quando não pude atender a essas exigências, fui ameaçada com a separação de minha família e de meus futuros netos. Minha voz vacilou um pouco, mas continuei. Miguel, vendo meu desconforto, se aproximou e colocou uma mão de apoio em meu ombro. Concordei para ele e então liguei a gravação que Miguel havia feito. A voz de Nicole encheu o ar, fria e calculista, discutindo como eles tirariam mais dinheiro de mim. A voz de Enzo concordava, dizendo que estava disposto a me deixar sem nada pelo bem de sua noiva. A multidão murmurava, o ar carregado de choque e desaprovação. Desliguei a gravação, o silêncio pesado no ar.
Dei um apartamento e 25 mil ao meu filho, e ainda assim nunca foi o suficiente. Hoje estou deixando claro que não serei tratada como um caixa eletrônico nem ameaçada. Amo Enzo e Nicole e lhes desejo tudo de bom, mas a partir de agora estou escolhendo me afastar de suas vidas. A reação foi imediata. Nicole gritou, sua voz estridente e descontrolada. Você arruinou meu casamento. Eu te amaldiçoo. Depois de tudo que aconteceu, voltar para casa foi um misto de tristeza e alívio. No silêncio, tomei uma decisão que até me surpreendeu. Pedi demissão. Passei anos curando os outros como médica, mas agora era hora de me curar e reconstruir a vida que as recentes tempestades haviam destruído. Miguel, abençoado seja, havia acabado de se formar na Faculdade de Artes, repleto de ideias e ambição. Com os 25 mil que dei a ele, abriu seu próprio estúdio de tatuagem. Mas não era uma loja qualquer. Rapidamente se tornou um lugar onde arte e pele se encontravam em exibições impressionantes. Miguel colocava sua alma no trabalho, e isso deu frutos. Começou a participar de concursos de tatuagem. Em pouco tempo, seu nome estava na boca de todos na cidade. Antes que percebêssemos, ele estava abrindo mais unidades, criando uma rede de estúdios que se tornou um ponto de encontro para entusiastas de tatuagem. Eu observava desenhar até tarde da noite, sua dedicação contraste gritante com o caos que seu irmão havia escolhido. Você está fazendo um trabalho incrível, eu dizia, com orgulho enchendo meu peito. Foi durante esses meses tranquilos que Enzo reapareceu. Uma tarde, ele apareceu na porta, os olhos cansados e os ombros caídos, tão diferente do homem ambicioso e decidido que ele fora. Mãe, precisamos conversar, ele disse, sem esperar um convite para sentar. Sua voz estava fraca, bem distante do tom exigente ao qual eu havia me acostumado. Eu havia me acostumado com o silêncio quando Enzo apareceu na minha porta. Eu suspirei, sinalizando para que ele continuasse. O que é Enzo? É a Nicole. Ela está me deixando louco. Ele passou a mão pelo cabelo, frustrado. Nada nunca é suficiente. Arrumei um segundo emprego, mas ainda assim não é o bastante para ela. Suas palavras eram desesperadas, mas não podiam apagar o passado tão facilmente. Enzo, eu te avisei. Eu te disse que viver assim com alguém como ela não é sustentável. Ele esfregou o rosto, a frustração clara em seus olhos. Eu sei que você disse, ele respondeu, sua voz se perdendo. A desesperança tomou o lugar da explicação. Eu pensei que o dinheiro simplesmente apareceria porque você queria. Meu tom foi duro, mas anos de frustração acumulada tornaram difícil suavizar. Olha para o seu irmão. Ele começou com as mesmas oportunidades e fez algo de si mesmo sem pisar nos outros. Enzo se irritou. Bem, nem todo mundo é como Miguel, é? Eu tenho direitos sobre a herança também. Lembra? Quando você se for, isso virá para mim. Isso foi a gota d'água. Saia, Enzo, eu disse, minha voz fria e resoluta. E não volte. Não desta vez. Você escolheu seu caminho. A mandíbula dele se contraíra, e por um momento achei que ele poderia argumentar mais. Mas então ele se virou e saiu, batendo a porta atrás dele. Enquanto eu permanecia no silêncio que se seguiu, Miguel desceu as escadas, tendo ouvido a última parte da nossa conversa. Você está bem, mãe? Ele perguntou suavemente. Eu concordei, envolvendo meus braços ao redor dele. Estou agora, graças a você. Vamos apenas focar no que de bom podemos fazer, na vida que podemos construir. Ele me abraçou de volta, sua presença uma garantia reconfortante de que nem tudo estava perdido. Naquele momento, eu soube que, apesar das tristezas, a jornada ainda valia a pena. Nós tínhamos um ao outro, e isso era o suficiente para continuar em frente. Depois que a tempestade passou com Enzo, nossa casa se estabeleceu em uma calma que eu não sentia há anos. Foi durante esse período tranquilo que Miguel trouxe alguém especial para casa. O nome dela era Luna, e ela era tudo que Nicole não era: gentil, humilde e genuinamente carinhosa. À medida que as semanas se transformavam em meses, o relacionamento deles se tornava mais forte e logo eles anunciaram o noivado.
O casamento, ao contrário do evento extravagante de Enzo, foi uma cerimônia simples e sincera no nosso quintal, com flores do jardim, decorações feitas em casa e um pequeno grupo de amigos e familiares próximos, tornando o dia perfeito. Durante a recepção, puxei Miguel para o lado. Você escolheu uma mulher maravilhosa, eu disse, minha voz embargada pela emoção. Ele apertou minha mão. Aprendi com a melhor, respondeu, me lançando um olhar cúmplice. A vida avançou rapidamente depois disso. Eles venderam o apartamento que eu havia dado a Miguel, adicionando um pouco das economias deles para comprar uma pequena e aconchegante casa a poucos quilômetros de distância. Em uma ensolarada tarde, enquanto tomávamos chá na nova sala de estar deles, Luna compartilhou uma notícia emocionante. Chayane, estamos esperando gêmeos, anunciou, com os olhos brilhando de empolgação. Quase deixei meu copo cair, sobrecarregada de alegria. Gêmeos! Oh, meu Deus, isso é maravilhoso! Exclamei. Miguel sorria, seu orgulho evidente. Queríamos que você fosse a primeira a saber. Estamos realmente felizes, mãe. Gêmeos, eu repeti, deixando as palavras se acomodarem. Era um novo capítulo que eu estava ansiosa para começar. Quanto a Enzo, as notícias dele eram escassas. A última vez que eu vi, ele havia se divorciado de Nicole. Ela havia levado quase tudo na separação, deixando para recomeçar em outra cidade. Apesar da dor que ele causou, doía saber que ele estava lá fora lutando por causa de suas escolhas. Certa noite, enquanto eu olhava álbuns de fotos antigos, Miguel veio e se sentou ao meu lado. Ele notou uma foto de Enzo e eu de anos atrás. Você ainda tem notícias dele? Ele perguntou suavemente. Eu balancei a cabeça. Não. Depois de tudo, ele escolheu seu caminho e eu tenho que respeitar isso, mesmo que isso parta meu coração. Miguel colocou um braço ao meu redor. Ele ainda é meu irmão-mãe. Talvez um dia ele volte. Talvez, eu concordei, não muito certa de que acreditava nisso. Mas, por enquanto, tínhamos muito que fazer, especialmente com os gêmeos a caminho. Miguel riu. Sim, você está prestes a ser a avó mais ocupada da cidade. Nós dois rimos, o som preenchendo o ambiente com calor. Apesar do passado, dos erros e das dores, aquele momento com Miguel parecia que tudo estava exatamente como deveria estar. A vida estava seguindo em frente, e nós também, com novas esperanças e sonhos prestes a surgir no horizonte. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que nunca soube com que seu marido trabalhava, mas ficou chocada ao descobrir um segredo através de um bilhete no meio das coisas dele, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!